Eu entendo que é necessário, sim, que o presidente da República tenha essa consciência de que ele precisa renunciar. Revelado o conteúdo desses autos, nós possamos mais uma vez estar diante de uma crise, não diria forjada, mas uma crise superdimensionada. Transformar a questão ambiental no exercício do ambientaloide de plantão. Nós estamos falando da flexibilização, sim, da proteção ambiental na Amazônia. Isso não é qualquer coisa. Denúncias do jornal O Globo sobre uma gravação na qual o presidente Michel Temer teria dado aval a um suposto esquema para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato, desencadeou uma crise política no país. No plenário da Câmara, o grave momento político foi tema de intensos debates. Como se imaginar sentado na cadeira da presidência da República alguém investigado pela prática de crime comum, por crime de responsabilidade. Aqui na Câmara dos Deputados já é dramático. Imaginem num tribunal penal, o juiz natural penal do presidente da República. Não haverá possibilidade de governar. O melhor que ele faria para o bem do Brasil, para o bem dele, da família dele, seria com dignidade até protestar pela própria inocência, mas renunciar ao mandato. Renunciar ao mandato. Isso é devido ao povo brasileiro. Eu entendo que é necessário, sim, que o presidente da República tenha essa consciência de que ele precisa renunciar. E é necessário que nos entendamos nós, deputados, sobre o que acontecerá com o Brasil se ele não o fizer. Como é que nós vamos tentar administrar pelo parlamento uma crise? Porque ela existirá. As ruas virão aí. Haverá uma crise, se não houver esse gesto de grandeza do presidente Michel Temer. E eu cumprimento os membros, os parlamentares da base do governo que não vieram hoje para cá para defender cegamente e de qualquer maneira o que é indefensável. A eleição direta tirará o Brasil da crise. Quero dizer que discordo dessa tentativa que eleva ao efeito o PT e seus partidos aliados de antecipar eleições diretas, tendo na cabeça a ideia de eleger Lula. Lula tem, sim, muitas explicações a dar para a justiça. E antes disso ele não tem condições morais de disputar uma eleição no nosso país. Não obstante o tipo de artimanha e de artifício que os senhores tentem utilizar nesse momento de crise na pátria. Torço, porque torço pelo Brasil, para que, no momento em que esses áudios forem efetivamente revelados, e não sei por que ainda não foram, estamos aí há quase 24 horas imersos nessa crise e esses áudios não aparecem para que nós possamos ouvi-los. E eu torço para que, revelado o conteúdo desses áudios, nós possamos mais uma vez estar diante de uma crise, não diria forjada, mas uma crise superdimensionada, porque eu acredito que íamos e seguíamos no bom caminho e penso que o Brasil merecia ver concluído o corajoso, merecia e merece ver concluído o corajoso mandato do senhor presidente Michel Temer. Está comprovado o envolvimento do presidente da República em atos de obstrução de justiça, em atos absolutamente criminosos, com o objetivo
de afastar qualquer investigação com o objetivo de eliminar a sua ligação com Eduardo Cunha. O Brasil vai se levantar e dizer claramente que não aceita continuar Temer, como também não aceita um arranjo das elites colocando um presidente da República através do voto indireto desse Congresso Nacional. Um presidente eleito pelo voto indireto não terá legitimidade para governar o país. Nós vamos continuar enfrentando o caos, nós vamos continuar enfrentando a crise, nós não vamos ter sequer um pacto de entendimento para o Brasil avançar, para o Brasil se recuperar. O voto indireto não resolve os problemas do país. Nós precisamos sim gerar os 14 milhões de empregos do nosso país, nós precisamos dar tranquilidade para o povo brasileiro e precisamos continuar com o crescimento, mas nós precisamos que a Justiça faça esse trabalho o mais rápido possível para que nós possamos tomar decisões aqui nessa casa. Essa é uma solicitação que eu faço para o Supremo Tribunal Federal. Eu, hoje de manhã, estive reunido com meus colegas deputados, inclusive com o meu líder, Baleia Rossi, e a delação que saiu ontem, não teve acesso, ninguém teve acesso aí nessa delação, inclusive nem o presidente. E nós precisamos que seja feita a investigação para que o povo brasileiro, a sociedade brasileira e a nossa economia volte a crescer. Mas eu quero dizer a todo o povo brasileiro que os petistas estão todos assanhados, igual ganso, só que eles têm que deixar a coisa bem clara. O juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria da República não vai deixar de jeito nenhum aqueles que quebraram o Brasil, que saquearam o Brasil, que roubaram o Brasil, ficar aí agora querendo dar uma de paladino da moral. A aprovação de 2 medidas provisórias que promoveram alterações em parques nacionais gerou um intenso debate sobre desenvolvimento e meio ambiente. As mudanças alteram áreas demarcadas e a categoria das unidades de conservação no Pará e em Santa Catarina, flexibilizando restrições à exploração econômica. Transformar a questão ambiental no exercício do ambientaloide de plantão, do cidadão que, de posse de uma gravata e uma cadeira com cargo na mão, coloca a pessoa sob o sacrifício da indignidade, dizendo que está preservando a questão ambiental. Assim, aconteceu em Santa Catarina, em São Joaquim. Assim, está a questão que votamos agora. Imaginem, tu pede a orientação para uma demarcação de área para o CNBio. Um órgão público, com fé pública, com toda a tecnologia e os conhecimentos para nos dar a informação correta. E o que ele faz? Nós aprovamos uma área, ele demarca outra. O que demonstra má fé, safadeza. É isso que foi demonstrado. Mas nós não temos só isso. Lá no meu litoral do Rio Grande do Sul, tem um lugar chamado Lagoa do Peixe. Eles fizeram uma área de preservação ambiental. Pasmem. Tem pescadores, famílias que moram ali há mais de 200 anos, que levaram um tiro nas pernas por andar na sua propriedade. O ambientaloide foi lá e botou uma placa, daqui para lá é área de preservação, e o cidadão não pode transitar na sua própria propriedade. Está lá. Depois de muitos anos com autoritários, chegando lá, deixando aquela população na miséria, áreas que não têm valor comercial mais nenhum, porque sequer foi feito o plano de manejo com consulta da população. Pescadores, plantadores de cebola, pequenos proprietários rurais, sofrendo a indignidade, chorando, se lamentando, porque não tem mais como fazer uso da sua terra, porque a área é um parque. Este país foi transformando áreas imensas em grandes parques. A medida provisória já era muito ruim. O Congresso conseguiu piorá-la. Ela atingia 2 unidades de conservação. Agora, o projeto de lei de conversão atinge 5.
ela atacava algo em torno de 300 mil hectares. O projeto de lei de conversão quadruplica, passa a ameaçar 1.200.000 hectares, algo em torno disso. Portanto, é uma agressão sem tamanho à preservação ambiental da Amazônia. E mais do que isso, outras áreas estão sendo atacadas por essas duas medidas provisórias, a 756 e a 758. O passo seguinte será, através da MP 759, o governo vai facilitar a regularização de áreas griladas. Portanto, trata-se da maior ameaça à Amazônia, em especial na área em que ela mais tem sido desmatada. Essa região, alcançada pelas duas MPs, a 756 e a 758, é a região em que ocorreram 68% das ações de desmatamento. Então, 2/3 da área da Amazônia que foi desmatada se encontra nessa região. Portanto, é um absurdo sem tamanho. O Brasil vinha reduzindo o desmatamento da Amazônia. Essas medidas vão no sentido contrário, contrariando compromissos internacionais do Brasil e a preocupação com o meio ambiente, fundamental até mesmo para os ruralistas. Portanto, quem pensa que isso vai favorecer a atividade agropecuária, vai a médio prazo condená-la, porque vai alterar o regime de chuvas de todo o centro-sul do Brasil, que tem sua origem na floresta amazônica. Nós estamos aqui todos reunidos tratando da vida dos brasileiros que moram no município de Novo Progresso, lá no extremo do Pará com Mato Grosso. Um município rico, um município por onde passa a rodovia 163, a famosa Cuiabá-Santarém. E por lá passam milhares de carretas diariamente, levando os grãos produzidos no Mato Grosso para alcançar o porto no estado do Pará, lá no município de Itaituba, o porto de Miritituba, para ir ganhar o mundo, ganhar a exportação e fazer com que o Brasil possa ser superavitário na balança comercial. Eu faço essas considerações, primeiro, para colocar geograficamente do que se trata a medida provisória 756. Ela versa exclusivamente sobre o território do estado do Pará. E eu quero aqui, por favor, fazer uma palavra à oposição, que possam, em consideração a um estado membro da federação, que é o estado do Pará, apartar o que é oposição ao atual governo e apartar o que é o debate sobre o que está sendo discutido. O que nós estamos discutindo aqui são categorizações das diversas condições que a legislação ambiental brasileira nos impõe para termos preservado toda uma região. Em um único território de uma unidade federativa, que é Novo Progresso, 74% do território preservado ambientalmente. O que nós estamos fazendo é aproveitando a medida provisória para arbitrar conflitos, para evitar que o Pará seja, mais uma vez, na página policial brasileira, de morte, de conflito agrário, de conflitos que acontecem diariamente, a exemplo do que aconteceu hoje, assassinado um prefeito no nosso querido estado do Pará. Para quem conhece a lei do SNUC, um parque nacional, ele tem um regime muito mais rigoroso do que o regime de APAS, que é o regime menos rigoroso que existe, que foi criado pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E nós estamos falando aqui de quase 500 mil hectares de parque nacional que vão ser transformados em APAS. Portanto, nós estamos falando da flexibilização, sim, da proteção ambiental na Amazônia. Isso não é qualquer coisa. Nós estamos falando de uma região que está situada no chamado Arco do Desmatamento. E aqueles que vêm aqui a essa tribuna dizer que é uma questão do estado do Pará, meus amigos, quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala dos atributos ambientais que tem a Amazônia, quando a gente fala da importância que tem a Amazônia, não só para o Brasil, mas também para o mundo, nós estamos falando que isso que está sendo feito pelo governo Temer, que é o governo, já mostrou que é o governo inimigo dos trabalhadores, que é inimigo dos aposentados,
mas agora pode ser chamado também de inimigo do meio ambiente. Aliás, o Brasil hoje é um exemplo, porque se submeteu, ele mesmo voluntariamente se estabeleceu de cumprir com as suas metas em relação aos acordos internacionais. E agora o governo Temer traz esse retrocesso absoluto. Não se pode de uma hora para outra fazer uma alteração de uma unidade de conservação à revelia. É isso que o governo Temer está querendo fazer. Da mesma forma como quer entregar outros patrimônios, como por exemplo lá no pré-sal, como por exemplo aprovar a venda de terra para estrangeiras, agora é o ataque às unidades de conservação. Outro absurdo que está nessa unidade de conservação é colocar um jabuti. Se é uma medida provisória para alterar a unidade de conservação lá no Pará, aí coloca um jabuti para mudar uma unidade de conservação lá em Santa Catarina. Sem estudo nenhum, sem avaliação nenhuma. Esta medida provisória, de certa forma, está pagando parte do golpe para parte da bancada ruralista, que tem interesses por trás de grileiros que querem legalizar terra naquela região, de madeireiros que querem usurpar e entrar nas unidades de conservação para explorar madeira, de mineradoras que querem entrar, por exemplo, em Flona, como, por exemplo, o relatório autoriza fazer mineração em Flona. Neste caso específico, com isso vai abrir a porteira para fazer mineração em unidade de conservação. Olha o absurdo que está sendo votado aqui, que está sendo proposto. Eu chamo a atenção não só dos parlamentares, mas eu chamo a atenção daqueles ambientalistas que estão calados nessa hora. Nossa emenda dos deputados e senadores catarinenses, a medida provisória 756, ela tem o objetivo de corrigir uma injustiça que o próprio ICMBio fez no passado, em 2015, com Santa Catarina. Essa nossa emenda é o sentimento da sociedade catarinense. O município de Lauro Miller, eles criaram, na sua consciência ecológica, já uma reserva, que foi o seu ecomuseu. E ele não quer, por exemplo, que o governo federal venha se sobrepor com o Parque Nacional de São Joaquim, o que já é um projeto de preservação do município de Lauro Miller, povo consciente, que já teve no passado seus problemas com a mineração do carvão, mas que quer preservar. Por isso, nós estamos apresentando a nossa emenda a esta medida provisória, mais do que justa, e não vai reduzir a área de parque, não. Pelo contrário, ela já existe ainda maior com o ecomuseu criado pelo município, que todos nós queremos preservar todas as nossas encostas. Por isso, nós colocamos na criação desse Parque Nacional no Pará esta nossa emenda aqui, para que a gente corrija uma indução em erro que fez o governo passado e a administração passada do ICMBio. É para restabelecer a justiça em Santa Catarina, é a vontade do povo de Santa Catarina a nossa emenda que está sendo colocada nesta medida provisória. O plenário da Câmara aprovou também MP que cria taxas para custeio da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Apesar do acordo que permitiu a votação, governo e oposição travaram disputa em torno do parcelamento do débito de empresas que receberam incentivos fiscais para investir em inovação, mas não o fizeram. Com certeza, na Zona Franca de Manaus, muitas empresas cumpriram com as suas obrigações desse investimento compulsório. O próprio nome diz, se a legislação não vale nada, ela está dizendo, as pessoas não respeitam, fala que é compulsório, e aí tem empresas que não obedecem, e depois de algum tempo não cumprindo com as suas obrigações, e outras empresas cumprindo com as suas obrigações, vem nós aqui, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, e anistia essas empresas. Por isso, senhor presidente, nós não concordamos com isso. Nós queremos que essas empresas, elas não possam sofrer esse benefício da lei dada por esta casa. E pior do que isso, senhor presidente, esse refis, vamos dizer assim, ele não se restringe só à Zona Franca de Manaus. Ele considerou ser necessário promover a isonomia de tratamento para as empresas que encontram em idêntica situação. Portanto, vai além da Zona Franca de Manaus, não só aquelas empresas
que não cumpriram com as suas obrigações, no desenvolvimento de pesquisa, mas também empresas que estão fora da Zona Franca de Manaus. Porém, é um grande refis para as empresas que não cumprem as suas obrigações. Nós ouvimos agora, na tribuna do lado de lá, a argumentação de que as empresas do setor de tecnologia não podem ter esse benefício. Em primeiro lugar, a gente já está falando de uma lei intervencionista que não tem a mínima lógica. Obrigar uma empresa de tecnologia a investir compulsoriamente 25% do seu faturamento em pesquisa. Imaginem se na Califórnia alguém obrigou a Apple ou a Microsoft a investir em pesquisa e inovação. Esse intervencionismo ele é burro, ele remota a um Estado atrasado. Isso vai de encontro ao próprio setor de tecnologia, que por natureza investe em pesquisa e inovação. Tem empresas que investem muito mais do que 5%, porque em tecnologia, 5%. Porque em tecnologia o investimento, ele traz resultado. Quanto mais uma empresa de tecnologia investe, mais resultado ela tem. Os grandes polos de tecnologia no mundo, seja na Califórnia, na Ásia, na Europa, eles têm liberdade para que as empresas atuem e possam produzir riqueza. O que a gente está falando aqui é da indústria do futuro, da indústria do conhecimento, de uma indústria do ponto de vista ambiental limpa e moderna. E a gente vê aqui uma ação de uma oposição atrasada, querendo trazer prejuízos para as empresas e para o polo tecnológico brasileiro, que não se desenvolve, exatamente por essa legislação equivocada. O que está sendo proposto aqui e por que a gente propõe o destaque supressivo? Porque a maioria das empresas, obviamente, cumpriram com a obrigação, receberam o benefício e investiram em pesquisa e desenvolvimento. E algumas empresas não. E aí, como algumas empresas não investem, então agora vem uma proposta que dá um prazo, dá um tempo, ou seja, transforma uma situação de assimetria no próprio mercado de pesquisa e desenvolvimento. As que adimpliram com as suas obrigações e as que não adimpliram com as suas obrigações. Isso está errado, não pode ser assim. Até quando o nosso país vai insistir nesse tipo de intervenção estatal, fracassada, enganadora, que tanto pesa para o desenvolvimento da nossa nação? Nosso país destina 30% do nosso PIB para o custo do peso do Estado. E a gente fica nessa ilusão das leis, achando que para que uma empresa de tecnologia, veja o tamanho desse absurdo desse destaque, achando que para que uma empresa de tecnologia invista em inovação, é preciso haver uma lei estatal, é preciso haver uma tutela, é preciso haver uma regência, que é tão ineficaz quanto inútil. Portanto, não há como deixar de votar a favor dessa proposta e votar sim, para que a gente possa mudar esse conceito e tentar trazer um tempo de transformação para o nosso país. A marcha dos prefeitos trouxe para o plenário da Câmara a discussão sobre o Pacto Federativo. Para muitos, o alívio anunciado pelo governo nas dívidas dos municípios com o INSS foi moeda de troca para a aprovação da reforma da Previdência. A MP que cria refis para as empresas ainda não chegou ao plenário da Câmara, mas também entrou nesse debate. Queria lamentar que o presidente da República, que diz que a Previdência está quebrada, assina uma medida provisória permitindo o parcelamento de dívida da Previdência em mais de 200 parcelas, reduzindo 80% dos juros, 25% da multa. Que Previdência quebrada é essa que vai permitir esse parcelamento? E ainda o Fundo Rural, anistiar o Fundo Rural, diz que as aposentadorias rurais não têm sustentabilidade, vai anistiar o Fundo Rural, vai baixar a alíquota do Fundo Rural, vai diminuir a forma de pagamento das prefeituras com o INSS. Que Previdência quebrada é essa? Estão mentindo lá ou estão mentindo cá? Na verdade, acho que mente tanto lá quanto cá. E nós queremos aqui para defender o trabalhador, defender o servidor. Não podemos concordar com essa situação. Financiar a dívida da Previdência Social
que está quebrada, financiar fundo rural que está quebrado. O que é isso? É falta de respeito, falta de consideração, é uma chincalhe, é uma forma de desprezar esta casa. Lamentável, presidente. Eu quero registrar que o encontro de prefeitos, onde o presidente da República assinou a medida provisória negociando os débitos previdenciários de todos os municípios que estão com débito com a Receita. E mais de 4 mil municípios vão receber este benefício. No meu estado, mais de 80 municípios estão com as contas bloqueadas. Dizer da nossa felicidade dos prefeitos do Brasil poderem renegociar seu passivo com a Previdência Social em até 200 meses. Atualmente, apenas 60 meses. E esta conta de 75 bilhões, com a redução do juro e das multas, vai ficar em torno de 45 bilhões, com a absoluta capacidade dos prefeitos ficarem adimplentes e, consequentemente, conseguir as certidões de continuar assinando convênio com o governo federal. Quero reforçar este alerta, porque o relatório que foi feito desta renegociação de dívidas tributárias, é um tapa na cara do povo brasileiro. O mesmo governo e o mesmo Congresso que querem retirar o direito do benefício de prestação continuada, alterando as regras para quem recebe um salário mínimo, quer dar 90% de remissão das dívidas de multas e juros, de dívidas multimilionárias que grandes empresas têm com o nosso país. Agora que o Fundo Rural foi considerado legal, querem votar uma anistia para não pagar o Fundo Rural, que é quase 25 bilhões de reais de receita para a Previdência. Isto é uma vergonha. Vou falar para meia dúzia de desbocados falando do produtor rural. Nós tínhamos milhares de liminares, depois do Supremo Tribunal Federal votar por 11-0, dando direito aos produtores rurais, milhares de liminares do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por liminar, estavam desobrigados de pagar o Fundo Rural. Portanto, não foi negociada na calada da noite que alguns desbocados, que não conhecem a situação da agricultura, eles têm que respeitar a agricultura brasileira, que hoje está dando pão para eles comer. O que o Lula destruiu, o que a Dilma destruiu, a agricultura está levando a dois países. O choro é o mesmo, a reivindicação é a mesma do Pacto Federativo, mas o Pacto Federativo não sai. Sabe por que não sai? Porque tem que ter um pacto político. Todo deputado, para ser eleito, tem voto nos municípios, mas nem todo deputado defende o municipalismo e não defende os prefeitos aqui nessa casa. É preciso que a gente faça um pacto político nas eleições de 2018. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Que eu represento, lutando pelas questões da saúde, da segurança pública, da educação, mas sendo solidário aos prefeitos, às prefeitas, indiferente de partido. Agora mesmo, passada a eleição, tem estado ao lado de prefeitos de outro partido. É o município que conta, é a luta em favor dos nossos munícipes. E é isso que deve nos unir para fazer esse pacto federativo.